demais. Então, semana passada a gente comentou sobre a boa vontade, né, seguir carregando a nossa cruz e a importância da boa vontade, mas o que vem logo depois do carrega a sua cruz é o segue-me. E acho que esse segue-me é fundamental, porque quantas vezes a gente não carrega um monte de cruzes, mas não segue o Cristo. Então isso a gente vai comentar um pouco nesse estudo sobre isso, né. Quer falar, Sandrinha? Eu quero começar a falar, e que me chamou muita atenção quando veio o título Segue-me. Logo a seguir, a gente sempre faz um grupo para a gente estudar, e é muito rico. A Marisa colocou uma pergunta, e ela disse: por que é tão difícil seguir Jesus? Né? E aí eu fiquei com duas perguntas, ao invés de uma. E eu acho que tem que ter uma primeira, eu acho que a gente tem que saber muito bem essa primeira, responder muito bem essa primeira pergunta, para a gente ter coragem para ir para a segunda. Então, assim, primeiro é por que seguir Jesus? Né? Então, assim, ele veio aqui e hoje nós fizemos um estudo maravilhoso, aonde fala da liberdade, mas isso eu vou deixar para a Marisa falar, porque ela está bem prontinha para falar disso. Mas antes disso, eu quero dizer para que seguir? Porque ele é o nosso modelo de vida. Né? Então, ele veio para cá para nos dar esse norte, para nos dar como exemplo. Ele exemplificou, ele deu vários ensinamentos para a gente, que é bom ser bom, que o amor está aqui, e essa é a nossa veia condutora. Então, se essa é a nossa veia condutora, como é que eu faço para seguir nela? E ele veio aqui, passou por tudo que ele tinha que passar, para nos ensinar exatamente isso. Acho que esse é o ponto de partida. Se a gente não... Eu sempre penso, né? Será que eu tenho claro que ele é meu modelo e guia? E se ele é meu modelo e guia, eu preciso estudar de fato o que ele fez. Eu preciso conhecer, eu preciso trazer para perto o que ele fez. Porque aí vem o segundo ponto, que Marisa sempre está mais lá na frente do que a gente, né? Ela já foi para a segunda, que ela já disse assim: por que é tão difícil? Né? Por que é tão difícil a gente pegar a nossa cruz e seguir? Porque a gente tem que se despedir de algumas coisas. Essa, para mim, foi a principal sacada que eu tive, nós queremos tudo e não queremos abrir mão de nada. E aí tudo não terás, né? E aí é que a gente tem que saber fazer essas escolhas. E muitas vezes a gente acaba não sabendo muito bem como fazer essas escolhas. E aí Deus, na sua proposta maravilhosa, nos ajuda a fazer isso por meio das experiências. Aí tem um livro, que é Evangelho de Lucas, né, Lina, que você coloca, e aí ele tem uma citação que ele fala do valor do sofrimento, que não basta só passar, não é só sofrer por sofrer, você tem que aproveitar isso. Aí quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, além de sofrer, ainda tem que aprender com esse sofrimento. E é isso. Esse é o principal exercício. Se você não passa pelas experiências e adquire musculatura do que aquela pedagogia está te mostrando, invariavelmente você não vai conseguir entender esse caminho de Jesus. E muito menos seguir, né? Vai lá, Marisa, agora pode contar tudo. Não, foi bom que ela já contou a história toda quase, né? Mas não, olha, eu acho que a história, o problema de responder a essa pergunta, né? E dizer por que é difícil seguir Jesus, é difícil porque Jesus era como era, veio com a simplicidade que nós ainda não carregamos, não temos essa simplicidade de viver como a gente lê hoje, né? Da manjedoura, de nascer ali na manjedoura, numa família humilde, e nem por isso viver se queixando, porque quando o homem reencarna com uma posição financeira boa, ele reclama também, né? A gente não vê ninguém dizendo assim, não, eu tenho tudo, vou até distribuir um pouco, porque está tanto para mim que eu estou vendo que eu não preciso de não. A gente vê que, às vezes, quanto mais tem, muitas pessoas ficam até mais mesquinhas, né?
não tem mais um olhar assim compassivo para os necessitados. Outros não quer dizer que, porque o problema não é o dinheiro, o problema é a pessoa que gere aquele dinheiro na encarnação. A gente está falando das pessoas que não aproveitam a encarnação para crescer. E Jesus veio mostrar também que se você nasce numa situação mais remediada, pobre como ele nasceu, né? Não nasceu nem numa cama, nem no lugar apropriado, né? Numa manjedoura onde os animais, dentro de um cercado, de um estábulo onde ficavam os animais. A família também muito simples, mas nem por isso ele pegou o tesouro que estava trazendo para nós e disse, não, eu vou dizer a Deus que sinto muito, mas desse jeito está ficando tão difícil essa minha caminhada, né? Como é que eu vou chegar lá? Porque não era... o problema da simplicidade é que a gente não entende, né? A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, assim dizia aquele pintor, me lembro agora o nome dele. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, né? Então, ser simples é muito difícil, né? Você olhar a vida com simplicidade é muito difícil, porque nós somos complicados ainda. Então, quando Jesus veio para nós, até isso serviu de exemplo. Por que servir Jesus? Para aprender a ser simples como ele. Simples na vida. Não se queixar porque um dia está ruim, porque um dia só tem aquele pão para comer, porque aquele dia o dinheiro do aluguel está ali contadinho, ou às vezes vai faltar alguma coisa que a gente tinha planejado fazer. Mas, então, é viver na simplicidade, tendo muito ou tendo pouco, porque a gente complica, tanto tendo muito como tendo pouco. Então, a simplicidade é um dos motivos que é legal seguir Jesus. E fazer o que ele fez, conseguir reunir pessoas simples também para o acompanhar, pessoas complicadas ainda na vida, como nós somos até hoje, e depois de um certo tempo ter que ser morto por causa dessas pessoas não o compreenderem, e dizer assim, eu vou. Né? Também não se sentir revoltado. Imagine a gente quando está trazendo uma boa notícia e o outro não quer ouvir. Só falta sacudir o cidadão, né? Bora, estou trazendo uma boa notícia, você está aí parado, né? Não, ele foi soltando ali as pérolas, né? Foi saltando as pérolas, né? Então, para seguir Jesus, a gente tem muitos motivos, né, Lívia? Com certeza. A Joseli colocou aqui, ó, temos que aprender que o pão não está duro é não ter o pão. É isso mesmo, porque a gente reclama. Se não tem, reclama, e se tem, diz, podia ser melhor. Esse aí não está me satisfazendo, né? Agora, eu acho que o interessante, assim, quando você comentou, quando a Sandra comentou nessa primeira pergunta de Marisa, por que é tão difícil seguir o Cristo? Porque quem foi? Foi Santa Teresa de Ávila que dizia que conversando com Jesus, que ele dizia que era assim que ele tratava os amigos, né? Com sofrimento, e ela dizia por isso que tem tão poucos amigos. Então, acho que é o nosso pouco entender ainda, o nosso pouco conhecer de como funcionam as coisas, porque hoje no texto que eles estavam estudando no Jó, que fala sobre a liberdade em Cristo, ele diz que não é não se utilizar, né, não abusar das suas faculdades, não abusar do seu poder, seja sua faculdade de raciocinar, seja sua capacidade de fazer, de empreender, mas essa total obediência às leis divinas. Nós ainda somos muito da pá viradas, nós ainda pensamos que a gente sabe melhor que Deus, né? Quando as coisas estão bem na nossa vida, pode deixar comigo que eu resolvo a minha situação, tenho certeza. Aí quando a coisa aperta, a gente corre de volta e a gente fica nesse vai e vem, porque a gente quer tanta coisa para nós mesmos, e o trabalho de seguir Jesus exige um autoburilamento
que é fora do comum, assim, para nós ainda muito distante, né? Porque a gente segue esse modelo e guia, a gente vai seguir por muito tempo ainda para conseguir chegar nos padrões dele 100% do tempo. A gente consegue assim uns picos, uns momentos, uns instantes, e é graças a isso que a gente vai conseguindo enxergar um pouco dessas visões de como é bom ser bom, e aí a gente vai tentando manter isso, esse padrão cada vez mais, com mais constância. Mas chega daqui a pouquinho, a gente fala: "Ah, não, esse aqui eu gosto tanto, né, é meu cantinho preferido, não posso dividir isso com ninguém, é minha coisa preferida, não posso doar isso para ninguém. É meu tempo que eu não posso, dispor para ouvir alguém que esteja precisando". Então são coisas, assim, de nós mesmos que nós vamos, controlando muito, querendo ficar muito com eles, né. Mas, a caminhada é que eu acho que fica bonita, porque conforme a gente vai tendo esses relances de como é bom, a gente vai, as lutas vão melhorando, né, a gente vai escolhendo coisas melhores, escolhendo as cruzes vão ficando menos cruz, como nós falamos na semana passada, porque, deixam de ser, né, gente, são escolhas que nós vamos fazendo na vida que vão trazendo de volta para nós um sentimento tão bom de ter feito aquilo, que você acaba fazendo isso cada vez mais, com mais prazer, na certeza de que, vai ficar tudo bem, né. Mas é esse caminho, eu acho que esse caminho inicial de trabalharmos conosco mesmo, deixarmos o nosso ego de lado um pouquinho para dar lugar ao divino que há em nós, né. Você está mute. Sim, Quem está pode falar, Sandra. Fala, pode falar. Estou te ouvindo. Sabe o que eu fiquei pensando? Do que você disse, assim, que todo mundo, nem todo mundo vai estar pronto no mesmo momento, na mesma hora, né? E o que importa é a gente fazer essa caminhada. E aí eu percebo que tem um aspecto muito importante que eu acho que a gente tem que começar a olhar, o quanto que nós gostamos mais de Jericó do que de Jerusalém. Não foi uma das duas ainda. O que eu quero dizer com isso, né? Então, tem a passagem do cego Bartimeu, e que ele está às portas de Jericó. E Jericó é uma cidade que era uma cidade mundana, uma cidade puramente materialista, onde se fazia muitos comércios, né? Então, a vida material estava ali. E Bartimeu estava exatamente ali, às portas de Jericó, sentado, esperando Jesus passar. E Jesus estava indo para Jerusalém. E Jerusalém, ela tem uma classificação de ser um lugar de elevação, tanto que Jericó fica numa cidade de baixo, ele fica embaixo, e Jerusalém em cima. E Jesus estava saindo de Jericó e estava se elevando. Ele estava indo para Jerusalém. E Bartimeu ali, um pobre que não tinha nada, um mendigo, a única coisa que tinha ali, que dava um mínimo de assistência para ele, era uma capa que era dado a ele, e ele chama por Jesus. E aí que eu acho que é uma sacada super legal. Ele chama por Jesus. E de uma multidão, quantos de nós não temos aqui multidões de coisas e de pessoas que nos distraem, né? E ele, não, eu quero falar com Jesus. E sufocando muitas vezes ele, e ele chamou de novo. Aí Jesus, vem até mim. Que isso eu acho muito bacana. Assim, o respeito que Jesus tem, você vai segui-lo se você quiser. Então, ele sempre vai te chamar. O passo tem que ser nosso. Nós temos que ir até ele, né? E aí, ele fala assim, não, filho de Davi, me dê aí a sua misericórdia. E aí, ele foi até Jesus e lança fora a sua capa. Eu acho que é um outro simbolismo que eu sempre vou trazer, que para mim foi de um ensinamento muito profundo. A gente quer Jesus, mas a gente não quer tirar nossa capa, né?
a capa das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso ciúme, enfim, de tudo aquilo que a gente acha que pseudo nos protege. Mas quando a gente percebe que essa capa é muito pequena, é muito ínfima, é muito efêmera, comparado a seguir esse mestre, esse modelo, e que aí eu acho que faz todo sentido, se eu sigo Jesus, eu estou sendo obediente a Deus, né? E se eu sou obediente a Deus, eu estou conhecendo as suas leis. E se eu tenho disciplina para aplicá-la, para conhecê-la e aplicá-la, e agora eu sumi toda, eu estava aqui tão bonitinha, e agora eu sumi. Mas estão lhe ouvindo, está ouvindo aí, Lina? Sim. Então eu continuo aqui. Então, mesmo sem eu estar aqui, eu continuo. É que eu acho que dorme o bichinho, né? Ele dorme, pode ser. Então, assim, eu acho que mesmo tendo esse movimento dele, de você fazer essa disciplina, é isso que eu quero pegar a linha de raciocínio. Seguir as leis de Deus e ter a disciplina para conhecê-la e executá-la, aí você ganha liberdade para ser o que você quiser. Porque se torna muito pequeno tudo aquilo que a gente vive aqui, né? E aí o seguir já nem é seguir, já é estar junto, já pertencer a. Eu vejo um pouco dessa maneira, de estar todo mundo com a mesma atmosfera. Porque ele fala que a gente pode ser tudo e mais do que ele foi ainda. Né? Então eu só vou lá. Marisa continua. Ela não está aqui, né? Vai lá. Aqui, ó. Pronto. O computador aqui deu um pequeno chute, mas a gente já resolveu. Então, eu acho que é isso. Então, aqui eu vou ficar bem juntinha de Marizinha. E aqui não dá tilt. Daqui não dá tilt. Então, isso é que eu acho que o seguir, para mim, fica muito claro que é uma disciplina. E nem sempre a gente quer ser disciplinado. Eu acho que essa, para mim, fica uma mensagem muito forte. Sou eu agora, né? Eu gostei, viu, dessa deixa sua aí do Bartimeu, porque a capa me fez lembrar a cruz. Né? Porque apesar dele ter tirado a capa, mas a capa era uma capa protetora, Isso aí. que para a época, ele como cego, era reconhecido e até protegido pela capa que usava, que caracterizava que era uma capa de cego. Então, é como se você tivesse o cartão para entrar de graça no ônibus. Né? Você tem uma caderneta, alguma coisa que lhe identifica, o idoso que pode passar na frente, alguma coisa que lhe identifica. Como o nosso carro, né? Nosso não, o meu tem. Tá? De disabled, coisa boa. Parar. Um dia um policial disse, minha senhora, a senhora pode parar onde quiser. Eu estava assim, sem achar o lugar. Eu disse, onde eu paro? A senhora para onde quiser. Menina, era o próprio Jesus. Eu me senti assim, não, a capa se foi e ficou o quê para mim? A minha cruz, eu. Porque a capa não lhe tira o peso da cruz. Porque o peso da cruz somos nós, com as nossas fragilidades, a superar. As nossas deficiências, aquelas nhanhanhã, aqueles rançozinhos que a gente vem trazendo de muitas vidas. É essa estrada que a gente tenta evoluir a cada encarnação. Por isso que sempre é bom se avaliar. Que eu conheço-te a ti mesmo é difícil. Isso aí. Né? O cego Bartimeu ali representa uma superação. Né? Olha, o que queres que eu faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Então, eu quero enxergar a minha cruz como ela é e buscar me superar. É isso que eu quero. Então, por isso que é difícil seguir Jesus. Porque a gente fez o que queres, né? Uma semana, e a gente vai pulando assim. Mas nós que fazemos, a gente vai gravando o passo a passo. Então, a gente quer desviar um pouco, mas não adianta. Disciplina. É uma disciplina. Então, eu não sei o que isso vai dar. No final do ano, não sei se a gente vai procurar aí uma... Não, lá no Brasil tem lá a Chapada Diamantina, a gente fica lá agora contemplando. Né? É a saída para aqueles que não aguentam mais com a cruz. E eu vi minha cruz, que deixa eu sair correndo, porque a cruz todos nós temos. Nós, às vezes, não reconhecemos
o tanto que ela pesa. A gente vai se sabotando um pouquinho. Não, eu não sou bem assim, não. Peraí, fulano é. Mas eu não, eu já sou boazinha. Aí a gente vai sempre se medindo pelo melhor. Mas quando a gente procura essa seguir Jesus olhando como ele era e dizendo, um dia eu vou ser como ele. Mas para eu ser como ele, eu tenho que seguir um caminhozinho, um roteirozinho que ele deixou. E esse roteirozinho parece que é fácil. É só a gente saber como é verdadeiramente e dizer assim, não, agora eu quero me melhorar. Esses pontos que são difíceis, eu vou talvez deixar para outro dia, ou eu vou fazer com bastante calma. Mas esses que são mais fáceis, deixa eu fazer para ver o que é que dá. Né? Deixa eu trocar um pouquinho de ser assim para ser assado e ver como eu me sinto. Porque não é o que as pessoas vão dizer. É bom a gente saber disso, né? A cruz, ela fica leve porque você a torna leve. Você vê que a troca entre um modo de ser por outro, um modo de sentir por outro modo de sentir, termina lhe deixando leve. Puxa vida, pai, só foi uma coisinha, porque o resto está aqui na sacola. Mas esse pontinho aqui eu consegui, que legal, entendeu? Então, isso é bom a gente saber. É passo a passo. É como o Bartimeu, ele só pediu para ver. Ele não pediu ainda para fazer. Eu quero ver. Eu quero saber que eu tenho isso e que quero me superar. Então, é bem legal, né? Essa história, né, Lívia? Muito, muito, muito mesmo. E eu acho que isso que vocês falaram assim, é um contínuo, né? É um crescendo. Eu acho que a evolução é um crescendo. E a gente fica pensando, a gente tem essa tendência ainda, quando nós somos crianças lá, né? Como é que você diz? Criança pequena em Barbacena? Lá em Barbacena. A gente pensava que a vida ia ficar cada vez melhor, não é? Cada vez mais fácil, que as coisas iam chegar assim para a gente caída dos céus. E a gente não ia ter que trabalhar, não ia ter que fazer nada. A gente ainda vivia a ilusão de que Jesus veio para nos salvar. Então, nós já não precisamos fazer mais nada, já estamos salvos. E na realidade, ele vem nos salvar dessa ignorância, desse pouco saber. Né? Porque ele vem nos dizer, olha, trabalha aí em você. Você tem coisas dentro de si mesmo que precisam ser transformadas. Mas quando Zebedeu vai lá, Zebedeu era o pai de João, e qual era o outro irmão? Tiago, né? E os dois, a mãe logo queria que um sentasse do lado direito e do outro lado esquerdo, nesse reino que Jesus veio construir. E Jesus vai explicando para Zebedeu que o reino, na verdade, ele é no coração de cada criatura. E que a transformação vai ser de um a um, e não vai ser imposta de cima para baixo, ele não vai chegar aí e mandar todo mundo se transformar. Não é assim? Tanto é que Tadeu queria lá curar as obsessões lá, não conseguia. Jesus fala, mas como é que você vai fazer isso? Né? Ele pergunta para Jesus, por que você não ensina todo mundo aqui a curar a todos? Não é assim que ele faz? Ia ser tão fácil, colocava todos os doentes aqui, os discípulos todos curavam, e Jesus diz a ele o quê? Que o reino de cada um, não é o reino de Deus, em cada coração é que vai transformar cada um e dar a cada um a força, o poder, a fé de transformar e curar a si próprio. Não é porque é a tua fé que te curou, mas é a tua pouca fé também que não te deixa curar. São os dois pontos que ele traz para a gente. E esse entender que esse seguir não é simplesmente a gente fazer o bem. A coisa pode começar por aí, é uma das condições, mas é esse trabalho contínuo com responsabilidade de nos transformarmos em humanos, em seres humanos, porque a gente está muito mais para animal do que para ser humano. Né? O Adriano colocou aqui, é mais fácil
É mais fácil olhar no espelho e ver como está o cabelo, a maquiagem, a aparência, do que olhar para dentro da alma e visualizar a nossa cruz. Mas é assim mesmo. Nós nos olhamos às vezes nós temos dificuldade de nos olhar nos olhos no espelho. Né? Tem momentos que a gente tem dificuldade de fazer isso. Tem fases na vida da gente que a gente não quer nem se ver. Então, imagine olhar para dentro de nós mesmos, né? E perceber ainda as nossas enfermidades, as nossas fragilidades, as nossas tanta coisa que ainda temos que vencer. E uma coisa que Santo Agostinho fala no Conhece-te a ti mesmo, como Marisa falou, da importância do Conhece-te a ti mesmo, porque nós somos as nossas cruzes. Então, se eu não me conheço, não sei nem que, né? Peso ela tem. Nem sei o peso, nem sei que tenho. Né? Essa é a minha ignorância. É disso que Jesus veio nos salvar, para dizer, olha, você ainda tem muito que caminhar. Mas uma das coisas que ele fala é assim, para você saber quando você está fazendo alguma coisa, se você quer saber se a sua intenção realmente é boa, né? Ou se você está fazendo isso só para ter um reconhecimento, agradecimento, o que está por trás. Imagina uma outra pessoa fazendo isso, agora, nesse momento. O que você pensaria dessa pessoa? Que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso e qual a intenção, quais são as segundas, terceiras intenções. E aí é uma coisa que abre os nossos olhos, né? Porque não é só eu ir lá, visualizar tudo que eu fiz, me perguntar se tem alguém que tem problema comigo, ir lá resolver, tentar resolver, se eu não conseguir, tenho que procurar fazer melhor, mas eu também tenho que buscar as minhas intenções em tudo que eu faço. Né? Então a coisa é muito mais, vai se aprofundando conforme a gente vai crescendo nessas lições, nesse caminho. E depois, como eu falei para mais aí, depois de 52 semanas, não sei o que vai ser de nós, mas que possamos estar agindo mais, né? Dentro do nosso campo de ação. Tem uma citação aqui que eu achei muito importante, do livro Fonte Viva, que ele diz assim, ó: se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não colocaste junto dele na jornada redentora. Eu acho isso de uma providência, porque a gente cultua tanto e, na verdade, não é o cultuar, é o exercitar. Só que a gente quer o modelo perfeito, só que nós não somos perfeitos, né? E a gente quer a perfeição. Eu vou fazer quando estiver pronto. Como a Marisa sempre fala aqui, né? Eu só vou dar palestra quando estiver pronto. Então, você nunca vai dar palestra, porque aqui ninguém está pronto. Tá certo? Então, assim, para que você possa se experimentar, porque eu vejo que aqui é a grande escola. Se aqui é a grande escola, a gente tem que passar pelas experiências para criar o quê? Gerar aprendizado. Talvez eu não vou conseguir fazer 100%. Que eu faça 20%, que eu faça 10%, que eu faça 1%. Mas ele já é menos do que nada. Né? Então, assim, eu consegui andar um pouquinho. E às vezes a gente quer um modelo, não, eu só vou conseguir fazer prece quando eu fizer preces bonitas como a Marisa faz. Então, e ela faz isso. Então, assim, você nunca vai fazer prece, porque a Marisa traz com ela conteúdos que não é só dessa vida, de outras vidas. E que ela gerou uma intimidade com essa espiritualidade X, que você vai gerar uma intimidade Y. Mas se você não começar, se você não tentar, não vai conseguir. Né? Então, eu aprendi isso muito aqui. Eu aprendi que eu não preciso estar perfeita. O que eu preciso é querer fazer. A vontade para a gente, ela tem que ser soberana do que qualquer modelo de perfeição. Porque modelo mesmo é o cara chamado Jesus. Então, assim, quanto dele eu consigo fazer? O quanto dele eu consigo experimentar todos os dias e fazer o que Santo Agostinho falava, né? Se você quer saber se você está
evoluindo na sua proposta, né, de se melhorar, da sua reforma íntima, antes de dormir, faça o exame da sua consciência. Será que eu fiz mal para alguém? Ah, não fiz mal para ninguém, perfeito. Mas será que você fez todo o bem que você poderia fazer? Né? Teve alguém que você incomodou, que você chateou, que você alimentou um sentimento que não foi bom? Disse alguma coisa que pode ter impactado negativamente? Esses são os exercícios. A Marisa falou uma coisa que eu achei muito bacana, né? Tudo que Jesus fala é tudo muito simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é muito simples. E a simplicidade, ela nos dá o modelo replicável, vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa, o que eu percebo, assim, em todos os exercícios, e que Jesus fazia muito, assim, você quer me seguir? Então, quem é que estava em cima da árvore? Zaqueu, desce. O paralítico, desce. Bartimeu, solta. O paralítico sobe. Não, desceram ele do morro abaixo, para ele poder ver Jesus lá em cima. Não, mas ele não era paralítico. Ele era descendo do telhado, Marisa. Zaqueu? Não! Zaqueu. É outro. Gente, por isso que eu adoro o PSC, porque é o único. O Zaqueu não era paralítico, o primeiro ponto. E ele desceu da árvore. Ele desceu da árvore. E o paralítico desceram ele do telhado. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo desceu, né? Mas por que descer? Porque tem que se encontrar, tem que olhar lá para dentro, tem que se permitir olhar. O que Lina trouxe para mim foi muito importante, né? Então, assim, às vezes a gente não tem coragem de se olhar no espelho, a gente não tem coragem de se perdoar, a gente não tem coragem de olhar as nossas falhas e acolher as nossas falhas. Nós somos falíveis. Nós estamos aqui para aprender. Então, se a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente consegue absorver tanta coisa. Agora, quando a gente se coloca no papel de que eu sou um semideus, que Jesus é meu colega de classe, aí realmente fica muito difícil, porque você cria um abismo do seu aprendizado. Ele é um irmão. Irmão mestre. Ah, sim. Né? Então, não é colega de classe que eu vou, na verdade... Trocar figurinha. Não dá. Hoje a gente não tem que trocar. A gente não consegue ainda. A gente não alcança ainda. Então, eu acho que há uma percepção assim, importante, todas essas personagens que eu citei, todas elas fizeram um movimento A. Todos foram em direção A. Ele sempre está aqui. Agora, a gente precisa caminhar ao encontro dele. Agora, sempre nesses momentos assim que a gente se coloca diante desse caminho, né, que Jesus mostrou, que nós vamos seguir mais cedo ou mais tarde, não importa o tempo. Uma coisa que muito a gente tem que ficar atento é o impacto que isso causa em nós, porque viemos a muitas encarnações até negando isso. Né? Inclusive negando que esse caminho é possível, que existe isso, que existe essa simplicidade de ser espírito se humanizando durante as encarnações. A gente negava isso, como Lina disse, éramos eternas crianças, porque criança sofre, mas criança tem aquele poder de dizer, assim, não está ainda com a responsabilidade, ainda não está com a maturidade formada para entender as consequências das coisas. Por isso a gente guia as crianças, né? Mas muitos de nós, a gente cresce ainda com essa infantilidade espiritual. A gente começa a achar que tem o poder todo, que pode isso, que isso é muito piegas, isso não dá, isso é coisa de Jesus, de não sei o quê. E, fora isso, viemos de estímulos religiosos que Jesus era o nosso Senhor Jesus Cristo. Estava lá na cruz. Ele estava lá no templo. Ele estava lá na época dos milagres. E nós éramos os coitadinhos esperando a salvação. Era muito mais cômodo do que dizer assim, não, eu estou carregando a minha cruz. Esse sofrimento que eu passo, não foi ninguém que me causou. Fui eu que não soube reagir bem aos reveses da vida, às provas, às expiações
que as encarnações trazem na escola da Terra. Então, isso foi que faltou. Por isso que hoje, quando já buscamos essa maturidade espiritual, pelo menos para olhar, para ler, para refletir sobre essa estrada que Jesus tomou e que a gente está atrás caminhando, não é porque ele vai nos salvar lá na frente, não. É porque essa é a estrada de cada um, de cada indivíduo. Não tem por onde correr. A gente pode negar quanto tempo quiser, não tem problema. Fica lá na árvore. Fica lá no telhado. A gente tem eternidade. Fica com a capinha deitadinho no chão, esperando a esmolinha cair na mão. Não tem problema. Jesus não nos deixa de estimular por causa disso. Os espíritos que nos guiam, né, que temos nossos anjos, como a Estela falou no domingo, temos os nossos anjos da guarda, os nossos guias, aqueles espíritos amorosos que nos cuidam assim muito de perto. A gente só não sente muito de perto porque a gente se distancia no sentir. O meu sentimento está mais preso na pedra do que na nuvem. Então, eu não posso sentir uma coisa que é fluídica, porque eu estou ligada aqui nessa pedra, nesse tijolo, naquele talão de cheque, naquela maquiagem, que eu até quando falou da maquiagem, né? É a maquiagem permanente hoje. Hoje já tem maquiagem permanente. Não tem? Tem. Isso é o quê? É um simbolismo, mas é. A gente busca coisas que nos mantenha num shape que não vai ficar. Haja visto, Ana Maria Braga. A gente vai vendo os recursos todos financeiros e estéticos, que eu digo ela como símbolo de uma mulher que passou, né, vai estar vivendo a idade mais velha, mas se conservando no shape bom. Mas é um shape do físico, que quando ela não está muito bem emocionalmente, você nota na televisão. Que ela está diferente de ontem. Ontem ela estava... É o que é da maquiagem? Não. Aquele semblante que vai além da maquiagem é o espírito, que mostra o cansaço do corpo. Né? Não tem jeito. Aí a gente não pode fazer como ela faz, né? Bicho, cadê? Procura ver aí com o reboco, mas não tem. Então, a gente tem que se preparar para essas coisas. A gente precisa ir seguindo, saindo da fase de criança na idade e também na fase da criança, na criança que eu digo assim, de viver essa inocência, porque é mais cômodo ser inocente e cobrar do divino depois, né? Então, a gente vai ter que acordar para isso mais cedo ou mais tarde. Se nessa encarnação nós conseguimos pedir, né, para sermos jogados e quase internados num centro espírita para ouvir mais claramente sobre esses assuntos, a gente deve saber que isso não aconteceu porque, não, alguém me pegou e disse, você vai ser espírita agora. Não. Isso é o nosso clamor. Eu respeito e gosto de todas as religiões, tanto que passamos por muitas delas, né? Mas aqui no Espiritismo eu descobri que o jogo é mais a Vera, assim, ó. A maquiagem não me esconde, porque eu me vejo. Por mais que eu esteja aqui forrada disso, daquilo, né? Me camuflando com alguma coisa que os outros não notem, eu me noto, eu me sinto. Então, é isso que vale, eu acho, a gente se expor para uma experiência, numa doutrina, numa experiência religiosa que nos leva a atingir a religiosidade, sair do âmbito da religião e partir para a religiosidade, né? Partir para uma experiência espiritual que vai valer. Né? Tanto que eu conto com vocês lá na hora de não descer para todo mundo. Até mesmo porque isso não vai se perder, né? Vai ser levado sempre com a gente. Sempre. Nada se perde, nada. Nada que a gente está vivendo hoje, por mínimo que seja, por pequeno, por ainda assim, com muito cuidado para não nos magoar muito, para não nos chocar muito, mesmo assim está lá, já está cravado. Né? Quem anda para frente não volta para trás, não é não? Já sei, Taninha que eu diga.
Não tem como, né? Uma vez que a cabeça se abre para um conhecimento novo, é impossível você fechá-la de volta ali, né? Aquilo ali já colocou a engenhoca para funcionar. A Cláudia colocou aqui: envelhecer é uma bênção. Quantos não têm esta chance, por N motivos desencarnam cedo, não é? Com certeza. E eu hoje posso dizer para vocês: não desencarnem antes de conhecerem os netos, que é uma maravilha. Isso realmente é um privilégio, é uma bênção de Deus, né? Temos que agradecer muito, e acho que esse tempo que nos é dado aqui, com essas experiências que a gente vai passando, as nossas cruzes, a cruz que nós carregamos, elas vão se transformando. Acho que a cada dia nós temos oportunidades únicas de relacionamento, de refazer relacionamentos, de aprendermos a perdoar, de aprendermos a fazer melhor. Perdoar começando conosco mesmos. Né? E hoje acho que o Espiritismo, essa comunhão com esse conhecimento da dimensão espiritual tão detalhada como nos é presenteado aqui, porque é um presente, saber desses detalhes faz da nossa encarnação, acho que uma responsabilidade extrema de nos fazermos assim mais, de melhorarmos a qualidade do nosso ser, sabe? A frequência, assim, a vibração que nós temos. Se a gente não sair daqui um pouquinho mais amoroso, sem tudo isso que a gente aprende aqui, que a gente estuda aqui, quanto tempo não está sendo perdido? Não é mesmo? Então, acho que esse seguir essa estrada. Emmanuel coloca que a gente esquece que a estrada, como Jesus, ele se apresenta para nós como sendo um caminho, né? Ele se revela como sendo um caminho. Agora, a gente precisa aproveitar esse caminho, a gente precisa aproveitar esse mapa, essas lições que ele foi deixando, esse passo a passo. Porque senão você passa encarnação atrás de encarnação, como diz Marisa, embrulhado na sua capinha ali, só pedindo a esmola, só pedindo, né? Jesus, cuida aqui do aluguel do mês para eu ter o suficiente para pagar as contas do mês, e that's it. A gente não sai, fica patinando aqui em Jericó e não sai daqui. Então, acho que quando nos é dada essa oportunidade de trabalhar mais a nossa sensibilidade com o espiritual, você se saber espírito imortal, tem que mudar alguma coisa no seu caminho. Né? Esse seguir a Jesus, ele não é só o que a gente faz, é o que a gente sente, nossos corações. Né? Isso tem que afetar o nosso pensamento, isso tem que afetar o nosso comportamento, isso tem que afetar como eu lido comigo mesmo, como eu lido com as pessoas. Um pouquinho que seja, eu posso não conseguir amar o meu próximo do jeito que Jesus ama, mas eu posso respeitar o ponto de vista, eu posso tentar aceitar a posição do outro, eu posso tentar ser um pouquinho mais tolerante com as fraquezas do outro, porque eu sei que se eu não sou pior, eu posso cair amanhã, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, ou pior, dependendo das condições. Eu acho que isso é essa visão de que somos espíritos imortais e vivemos nesses fluidos que se comunicam entre si, que se associam, que se ajudam, que se atrapalham. Isso vai dando para a gente essa capacidade de nos melhorarmos. Sabe o que eu percebi? Lina, você trouxe uma coisa tão, tão bacana. Eu fico refletindo de que muitas vezes a gente busca no outro que o outro tem que fazer o que é um exercício nosso.
Então, quantas vezes a gente fala que se a gente está assim ou se está assado, porque o outro fez isso comigo, porque o outro que falou dessa forma, o outro que não deixou. E aí, quando a gente vem para essa doutrina aqui nos ensina de que se o outro fez isso, porque foi a gente que permitiu. Em todas as esferas, em todas as instâncias. Então, aí tem uma coisa chamada responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. E seguir Jesus, acho que não é um ato miraculoso, não é um clique que você acorda e da noite para o dia vou seguir Jesus. É uma decisão. Como amar é uma decisão também. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa responsabilidade, a gente toma essa decisão, aí a gente começa a ver que as coisas que nos acontecem não é porque Deus não está olhando, é que talvez nós estamos recebendo as consequências de atos que nós temos. E a gente tem que ser responsáveis por isso. Há uma diferença do que a gente se sentir culpado, porque a culpa nos coloca num lugar onde nos paralisa. A culpa, ela não nos leva para nenhum lugar. Ela só coloca a gente dizendo que a gente é mais daquilo, que invariavelmente a gente não é. Nós passamos por situações, nós não somos as situações, né? Então, eu sempre percebi que as situações, as experiências, elas devem passar para gerar na gente sentimentos, esses sentimentos serem elaborados, para a gente construir, ou musculatura para valorizar sentimentos à luz desse mestre que nós queremos seguir, ou para a gente abrir mão de outros sentimentos, ou de outros comportamentos que não nos comportam mais. Então, a culpa, por exemplo, ela não me leva a nenhum lugar. Eu posso passar por ela, mas quando eu fico nela, eu esqueço de que... Porque a culpa também te coloca no lugar de vítima até, né? Eu fico me vitimizado e eu não vou agir sobre isso. E, nossa, em todas as citações de Jesus, se a gente olha a Bíblia, a coisa que ele mais fala é ação, andar, ir. A gente nunca viu Jesus contemplando. Vou contemplar agora. Não houve isso. No alto da Chapada. Não orando teve. pelo mundo. Não teve. Pelo E ele estava lá, driblando, fazendo. E nos momentos em que ele estava recluso, porque ele estava se conectando com o Pai. Né? Esses momentos que a gente... Mas, invariavelmente, ele estava ali atuando, fazendo... E, às vezes... É necessário. Mas é óbvio. Mas a gente não pode viver só dele. Então, o que a gente só precisa viver é da ação, né? E essa ação é da gente ir a gente buscar a. Eu não vou falar mais, porque já está na hora da gente ir embora. Tá, não, nem disse a você, a noite é uma criança. Tá lá. Ali, a Adriana dizendo, né, Lina? Jesus nos pede para seguir de maneira que somos hoje. Isso. Um ato de coragem de dar o primeiro passo. Cada um no seu tempo e aprendizado. Mas sem perder de vista a rota, porque também não tem, estou cansado, vou desistir, vou ficar igual o baiano, sabe, que fica assim encostado. Uma coisa. Baiano só não é apressado. Só não é apressado. Quem é apressado come cru. Não espera a comida ficar pronta. Não. O que não pode é perder de vida. Baiano tem ritmo, é diferente. É o ritmo. Não vai assim atabalhoado, vai para fazer. Pode demorar, mas faz, né? E isso que é muito legal. Lembrando o seguinte, que toda encarnação, toda reencarnação, inexoravelmente, a gente sai melhor do que quando chegou. Graças a Deus. Com a graça de Deus. Então, isso é muito... Então, a gente caminha. Mesmo que a gente ache que não caminhou, a gente caminha. Mas isso porque isso é a graça de Deus. Porque Deus disse assim, que a gente ia evoluir no matter what. Mas aí, como a gente vai fazer se a pessoa diz assim, não quero, não vou, feita a criança, a eterna criança, né? Não vou andar. Aí o que é que Deus faz? Manda uma bênção. Uma bênção de uma pancada nas costas, assim, que vai, meu amigo. Aí quando vê, ai meu Deus, aquela dor, ai doutor, e agora o que é? Agora você vai ter que ir no médico, vai ter que se tratar, deixar de fazer aquilo que fazia, né? Aquilo outro. Então, é a bênção de Deus disfarçada de dor. Porque a gente, como criança, às vezes não empaca. A criança, quando empaca, você diz, não, então, olha, não vai ter o telefone, não vai para o parque, não vai não sei o quê, mas tem que fazer a lição. Aí vai, chorando, mas vai.
É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E quando você estava falando sobre esse caminho, né, que a gente segue, não importa quando, que horas, o que foi, porque não foi na pancada, se for de livre, espontânea vontade, não importa, é porque é inevitável o caminho, nós vamos seguir, não importa, inclusive, a gente bota Jesus como esse símbolo maior, porque foi ele que veio, foi ele que traçou esse caminho, mas todas as religiões trazem, de uma certa forma, essa elevação espiritual, né? Alguns vão para Santiago caminhar, feriam os pés, lembrando quando iam para o deserto, Paulo foi para o deserto. Sim. Não importa o caminho primeiro que você toma, porque às vezes a gente pega primeiro um caminho que o corpo sofra. Porque quando você faz uma caminhada dessa, vem aquelas dores no caminhar, e você tem que suportar, e é pouca comida, a dormida não é confortável. Então, é como se você estivesse vivendo aquele sacrifício, mas superando a sua preguiça. Nós que já somos baianos, né? Assim, esse jeito baiano de ser, a gente quer seguir, mas a gente prefere, ao invés disso, na Bahia desde sempre, desde que Jesus nasceu na Bahia, porque não foi em Belém, foi na Bahia. Que as igrejas católicas, não existe escadaria enorme para você subir, feito tem no Rio de Janeiro. Não. Aí o povo vai pagar a promessa de joelho, subir naquele negócio. Bahia, não. Você vai na Igreja do Bonfim, que é famosíssima lá na Bahia, são 3 degraus largos que tem lavagem. Todo início de ano tem a lavagem do Bonfim. Aí, quando a Samara foi para lá, você lembra essa Samara estava dele? Quando a Samara foi, ligou para mim, dizendo, mas Marisa, quando eu Djalma disse, vamos conhecer a Igreja do Bonfim, eu fui já de tênis preparada por causa da escadaria. E ele caladinho, quando eu cheguei lá, aqueles degraus, 3! Por que só 3? Porque baiano não queria subir um rolo de degrau. Não está devendo nada ao Senhor. Pode não estar ainda em Jerusalém, mas já está no Jericó. Mas já saiu de Jericó, tá ali. Não, Jericó já está lá para trás. Lá para trás. Então, a gente precisa saber que a gente vai chegar a uma elevação maior, um melhoramento. Não importa que a gente não queira agora, que não queira falar dessas coisas agora, que isso às vezes enche o saco, que parece muito longe do que a gente está vivendo. Ai, minha vida é tão difícil, ainda vou botar isso na cabeça, mas ela só facilitará a sua vida quando você pensa nisso. Porque quando você pensa nisso, você pode viver a sua encarnação difícil, porque quem está agora com 50 anos e tem uma vida financeiramente difícil, pode esquecer que ela não vai ficar. Não vai vir loteria, não vai vir nada. Vai vir pouco dinheiro. Porque a gente não veio para cá para ganhar muito dinheiro, nem na América. Não fez o primeiro 1 milhão nos primeiros 5 anos? Acabou, pode ser o caso. Assim, bom, então eu não fiz 1 milhão, mas eu vou ter o dinheiro para eu pagar minhas contas, eu vou poder me vestir, eu vou poder ir ao centro, doar um almoço gostoso, maravilhoso. Mas a gente não veio, às vezes, daquela encarnação para ter o padrão de vida que uma outra pessoa que a gente admira teve. O padrão financeiro, mas o padrão espiritual é para todos. Então, quanto mais eu melhoro o meu padrão espiritual, vou modelando ele ao padrão de Jesus, melhor eu vou me sentir para poder fazer a minha encarnação mais simples, de um modo mais simples e mais proveitosa. Porque, às vezes, quando a gente está no castelo, o castelo ilude mais. Né? Quando você está na choupana, é ali, aquelas 4 paredes, você não tem onde se esconder. Essa é a vida. Mas quando está no palácio, às vezes, não, aqui eu quebrei, mas eu vou agora lá, vou fazer aquilo. A gente parece que tem muitas opções de sofrer. Então, por isso que a gente deve aproveitar a encarnação, seja ela, que modelo ela tenha, que cara ela tenha nessa encarnação. Mas saber assim, esse agora é o meu deserto, esse agora é a minha capa, essa agora é o meu telhado, e eu quero descer daqui. Isso. Eu quero enxergar agora, eu quero caminhar agora, não quero mais ficar preso no catre ali, me arrastando pelo chão. Então,
são decisões que a gente tem que fazer ainda enquanto está com alguma sanidade. Porque quando começar a ficar meio, né? E aí os netos ajudam muito. Porque quando a gente tem filhos, se nessa encarnação você teve filhos, você vai vendo, principalmente para as mulheres, se o pai for milionário, está ótimo, ele vai ser um pai, eternamente pai querido das crianças. Mas se não for, você começa a ser esquecido, as mães são esquecidas. Os filhos não têm mais necessidade de você, não precisa mais da mamadeira, não precisa mais do carro para levar ali, para dar o banho, para dar o carro, não tem. Eles agora estão fazendo as vezes dele no mundo aqui, na experiência que estão vivendo. Mas quando vem os netos, olha aí lembra da avó. Fica aqui um pouquinho. Aí tem que aproveitar também essa época da necessidade. Diz, olha que estou necessitando de mim de novo. E vai de corpo e alma, porque isso para nós, Ave Maria, quando vocês forem avós, vocês vão ver, né, Silvia? É a coisa mais gostosa que tem no mundo. Então, a gente tem que aproveitar o que a vida traz para que a gente brilhe. Não ficar se amargurando porque eu não tenho isso, porque eu não posso comprar aquilo, porque eu não subi ali, porque eu não desci acolá. Isso faz parte da vida de todo mundo. Não sou eu. Não, nem você também. Não, também não. Não? Né? Por isso que eu estou adorando essas coisas, desde o recomeço. Quem ainda não trilhou o caminho certo, se agora fica meio difícil, comece lá do ano novo, quando a gente fez a primeira palestra. O recomeço. Mas é uma estrada. Só pegar um ganchinho, assim, a gente não pode mudar o começo, né? Da onde foi. Mas a gente pode fazer um novo fim. E tá aí para todo dia, para toda hora. Né? Isso aí. Só para terminar aqui, que eu queria fechar com vocês essa ideia que Sandra falou, que a gente sempre pensa no que o outro está fazendo, que tudo que Marisa falou, me lembrei desse texto que chama Segue-me Tu, em que Jesus, que Pedro estava lá preocupado com o que o outro estava fazendo, e Jesus disse para ele assim, que te importa? Segue-me Tu. Então, cada um está vivendo o seu momento, está fazendo os seus deveres, e quando a gente se concentra nele, muitas vezes a gente se preocupa com o que o vizinho está fazendo. A gente, naquele hora e vigia, a gente ora pelo próximo, né? Ora por nós, vigia o próximo, não. O próximo e vigia a si mesmo, né? Tem que ficar se lembrando toda vez. Mas é isso que Jesus diz para a gente, presta atenção no teu caminho, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu dever de casa, o seu dever do que fazer, mas seja o que for, onde você estiver, segue-me tu. Da forma, né, no deserto que você estiver vivendo, mas dessa forma que Marisa falou, quero ver, eu quero descer. Tem que ter ação. A gente vê esses homens, é mostrado com esse simbolismo. Todos eles mas mostrando assim, você tem que ter ação. Olha, você está paralítico, mas você quer andar. Mas você acha que vai. Quantas vezes a gente está entrevado, né, na nossa própria falta de estímulo, pela nossa falta de vontade. Estou meio depressivo. Que palavra doida danada. Eu tirei isso do meu... É porque as pessoas usam as palavras e as palavras têm força. Diga assim, olha, hoje amanheci meio triste, mas já estou doida para ficar leve. Agora, menina, estou numa depressão. Depressão nada. Depressão é pro outro lado. Agora, está difícil? Tá. Se a gente segue tudo. Não é porque quanto mais a gente para dar esses intervalos, o tempo está passando, e não é só para mim, não é, menina? Não, estamos todos caminhando. É importante a gente se perceber que a gente tem a condição de dar um passo. Tem. Né? Então, assim, por mais que você esteja num estado de depressão, mas ainda confiar que há tantos te estimulando, inclusive, para que você dê o primeiro passo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que tem momentos que a gente não tem vontade. Mas é nessas horas que a gente tem que reconhecer o nosso tamanho e elevar, sabe, o nosso pensamento e dizer, tem algo maior do que eu. E é para esse algo maior
que eu peço que me ajude a dar o primeiro passo. E tem aquela frase que eu acho maravilhosa: quando você tem a vontade de dar o primeiro passo, Deus vai dar o chão para a gente. Lógico. E O não chão. esquecer que nenhuma ovelha será esquecida. Exatamente. E pede socorro, a gente pede socorro. E Exato. socorro vem, porque a gente quer um socorro que leve a gente para o céu, e não tem esse socorro. Não. O socorro, às vezes, vem, é um trabalho, é uma ajuda que você presta a alguma pessoa e que você não vai receber nada que você quer de material de volta, nem às vezes o obrigado do outro. Mas é a satisfação de fazer, é a satisfação de orar por, como as meninas hoje tiveram a oportunidade de assistir. É você orar por pessoas que você nem conhece, mas que você sabe que está no extremo sofrimento e que está naquela posição que o Bartimeu esteve, naquela posição do Zaqueu. Zaqueu. Não, Zaqueu era até alegrinho ele. Mas uma posição que não é satisfatória, que você não gostaria de estar. Mulher hemorrágica. A mulher, de você dizer assim, meu Deus, quantas vezes eu lido com pessoas durante o dia, ou na minha própria família, ou alguém que eu conheço, ou alguém que eu não conheço, na televisão. Quantas famílias estão enlutadas agora, nesse momento, em Petrópolis, né? Muita gente está, mas às vezes é gritante, vem assim na sua cara, no seu ouvido. Aí a gente vai e comenta, você viu, menino? Ih, quanta gente morreu? Ih, mas sabe o que é esse governo, esse não sei o quê? Quando naquele momento é o momento do silêncio. Aquele é o momento de ir para passear lá em Santiago, né? Aquele momento em que você vai para o deserto. É esse momento em que você cala, em que você interioriza e vibra por aquelas criaturas. As que foram e as que não foram, porque as que foram estão recebendo seus atendimentos via espíritos, né? Estão lá sendo reconhecidos. Mas os que ficam, às vezes, cria-se uma revolta, cria-se um desespero, porque ali, às vezes, foi o pai que foi e as crianças não se sabem como vão ser providas agora. Então, essas vibrações salutares é que nos nutrem, é que fazem, às vezes, aquela dor que você estava sentindo, da raiva, de não sei o quê, quando você vê, você já não está sentindo mais aquilo. Você já passou, entendeu? Você vai vendo que tem coisas mais importantes que valem mais do que um muito obrigado, do que um reconhecimento, do que um dinheiro que você recebe. Então, são coisas impagáveis, né? Que a gente precisa na encarnação, durante a vida.